Opa. Vai começar aqui a coletiva, técnico Raniel Ribeiro falando deste jogo, 3-0 na primeira rodada na Juazeirense, hoje 3-0 o jogo em casa. Aqui tem um ditado que diz, cabelo e barba, hoje só faltou bigode, então fala pra gente dessa vitória, mais uma em cima do Clube Baiano, Raniel. Vamos acompanhar a avaliação do técnico Raniel Ribeiro. Boa noite a todos, faltou o bigode jogar, né? Jogar isso. Mas... antes de falar da partida, eu acho que a gente tem que falar de toda a trajetória que foi feita até aqui. Esse elenco e essa comissão técnica, principalmente os meninos que são da casa, os permanentes, eles escreveram uma história muito bonita. Um capítulo muito bonito, muito bem contado, muito bem narrado. Os números estão aí para falar, né? Foram 9 vitórias, 1 derrota e 4 empates. 31 pontos, o recorde de pontuação do Asa nesses moldes da competição na Série B, maior número de pontos, maior número de vitórias, então são números muito expressivos de verdade, né, que nos deixa muito orgulhosos. Porém, a Série D, na forma de disputa, é a série mais difícil, na minha opinião, na forma de disputa. E ainda entra a cereja do bolo com os campos que nós jogamos. Então, torna ela ainda mais difícil. E essa dificuldade, ela vai ser expressada e posta em prática a partir do próximo jogo, que é o jogo de mata-mata. Então, tudo que a gente escreveu, em parte, né, não vai adiantar de nada se nós não continuarmos. Então, é pegar a caneta de novo, fechar o capítulo que foi fechado e iniciar um novo capítulo. É assim que a gente tá vivendo o dia a dia a partir de hoje. Nós vamos viver o dia a dia dessa forma. Então é uma coisa que esse primeiro capítulo nos traz também é uma confiança. É uma confiança, é um saber, é um acreditar que tudo que nós fizemos nos momentos, principalmente nas adversidades, nos jogos mais difíceis, o Asa conseguiu fazer grandes jogos e escrever a história de uma forma muito positiva. E cabe a nós, a partir de hoje, treinarmos, subirmos a nível de treinamento e de apresentações, para que esse primeiro mata-mata a gente consiga ultrapassar. Em relação ao jogo, pelas modificações, né, o Juazeirense, o Leandro optou de não jogar com o time titular, e isso gerou desequilíbrios para ele. A gente já optou por uma condição ao contrária. Eu fiz um misto o jogo passado e hoje eu fiz questão de botar aquilo que talvez seja o time que vai iniciar no jogo do primeiro mata-mata, porque eu fiquei preocupado em dar 15 dias como foi aquela folga. E a volta daqueles 15 dias eu não gostei. Não gostei porque ficou muito tempo só treinando e a volta não foi interessante. Coisa que não pode acontecer agora. Então por isso que eu oportunizei quem a gente imagina que possa começar esse primeiro jogo do mata-mata, para justamente o espaço de um jogo para outro ser muito menor, ser o espaço normal, que é de uma semana. Então, foi um jogo onde o início foi muito avassalador, né, muito rápido, o processo de entrega de toda a disposição que foi feita, e a construção do placar no primeiro tempo poderia até saído 4-0, né, devido à perda do pênalti do Toscano, e no segundo tempo não se parou, se tentou continuar na mesma rotação. A gente fez algumas substituições para também oportunizar, para gerar condicionamento de jogo, para que todos estejam aptos e prontos para o grande desafio que temos pela frente. Só a substituição do Charles no intervalo, eu fiquei com medo do cartão, eu não podia correr esse risco, então por isso a modificação dele, mas o Léo, deixei ele um pouquinho mais, oportunizei ele lá, porque é um cara que precisa rodar também, precisava dessa minutagem para ficar pronto caso seja necessária a entrada do mesmo nos processos futuros. Daniel, independente do placar, qual foi a tônica da tua conversa com os jogadores ao longo da semana? Você disse que ia conversar com os jogadores lá em dia que você tinha falado isso. Então, queria saber qual foi a tônica dessa conversa ao longo da semana no vestiário também, na pré-eleição, pós-jogo, aliás, pré-jogo, porque hoje o Asa ele voltou a jogar da forma que jogou os jogos de ida do Campeonato Brasileiro. Foi um Asa que dominou o jogo todo, que coordenou as ações, controlou as ações, fez os gols e não esmoreceu, né? O Asa não caiu de rendimento. Os jogadores também ficaram
atentos os 90 minutos mais o acréscimo, coisa que não vinha acontecendo isso nos jogos. Com a tônica dessa conversa, que o Asa de hoje foi o Asa do início do campeonato, onde venceu também a Juazeirense por 3-0. Edu, a conversa foi em cima de que, primeiro, quando eles, eu já disse isso para vocês, quando eles foram exigidos, eles responderam. Semifinal, final da Alagoano, Copa do Brasil, tudo isso eles responderam de uma forma muito positiva, né? E lá atrás, se vocês me lembrarem, a gente fez uma sequência exagerada de amistosos e muitos empates, e vocês dizem, o que é que está faltando para o Asa? Está faltando começar. Eu repito e falo a mesma coisa, o Asa estava precisando que começasse logo o mata-mata. E esse jogo antecede o mata-mata. Então, a semana inteira a gente respirou mata-mata. E hoje, antes de começar a pré-eleção, eu me atentei, pedi até desculpa para eles por não ter falado antes, mas se viu até de uma forma de eles chegarem mais intensos. Que assim, se a gente não consegue o resultado positivo, a gente perdia a 4ª colocação. Dependendo dos outros resultados a nível agora para lembrar os times. Na classificação geral? Sim, na classificação geral. A Aparecidense não, a gente poderia perder para o próprio Central, ai meu Deus, agora deu um branco. Portuguesa já tinha passado, mas a gente podia perder a 4ª colocação. Antes de começar o jogo, nós éramos terceiros. E se não tem a vitória, a gente poderia perder até a 4ª colocação, que era um objetivo criado. Então, eu senti o olho abrindo, né? Claro, a semana já foi vivendo o processo de decisão. Então, foi isso. Esses atletas, eles sempre responderam aos momentos difíceis e sempre demonstram para a gente, para mim principalmente, que eles são viciados em jogos pesados. E o jogo pesado está chegando. E hoje, eu disse para eles, hoje tem que ter a cara do jogo pesado. A gente tem que jogar da forma como nós vamos nos apresentar a partir de agora, para não gerar nenhuma dúvida, principalmente internamente. E a entrega foi muito positiva, como você bem falou, uma intensidade, um Asa muito, muito próximo daquilo que foi em todos os jogos, né? E com um pouco diferente, né? A frente um pouquinho diferente daquilo que era, mas com a mesma desenvoltura. Isso aí deixa a gente muito orgulhoso e preparados. Vamos respeitando o Ferroviário, sabemos do peso da camisa. Um dia desse foi campeão brasileiro da Série D invicta, né? Tem história, tem grandes jogadores, mas que todo esse processo que a gente fez, e principalmente o de hoje, faça com que essa condição de jogarmos muito forte, principalmente nesse primeiro jogo, seja evidente. O que fazer nesses duelos de 180 minutos? Né? O que é que será preparado? O primeiro jogo é interessante, o Asa mostrar sua consistência, conforme você falou. O que o Asa não deve fazer nessa primeira partida para chegar forte nessa decisão em casa? Eu sempre passo por meus atletas em processos como esse, Jânio, que se tiver alguém que tem que decidir na primeira partida, se é alguém que sejamos nós, né? Primeiro jogo de mata-mata, e principalmente de todos os mata-matas, é sempre muito difícil. A gente tem uma recente lembrança do primeiro jogo aqui do mata-mata contra o 13, a gente fez um primeiro tempo muito abaixo, né? Então é um processo muito mental. Eu costumo dizer que quem consegue jogar próximo daquilo que jogou na classificatória está a um grande passo. Mas é um jogo que não se corre risco, é um jogo contra uma grande equipe, um jogo num campo que potencializa as duas equipes, que favorece o jogo técnico, que favorece o jogo rápido, né? Que por um lado foi muito bom isso, e ter as precauções. A gente vai começar agora a estudar o Ferroviário, então entrar precavido para aquilo que eles possam gerar de desequilíbrio, né? E fazer o jogo na sua totalidade. Não adianta pensar só nos primeiros 90 sem imaginar aquilo que vai acontecer nos últimos. Então é bem isso, sabe? É viver. Eles buscaram essa classificação, buscaram os momentos decisivos. Os momentos decisivos são aqueles que mais valorizam o profissional de futebol. E cabe a eles viverem com leveza, claro que com muita responsabilidade e cautela, mas com leveza essas decisões que temos pela frente, que são os melhores momentos que a gente pode viver no futebol. São momentos decisivos. Daniel, você optou no intervalo pela entrada de Thiago Alagoano, né, como meia. É algo que a gente viu pouco nessa temporada 2025, mas já se falou que ele teria pedido para participar desses jogos como meia, jogar como 10. A gente viu ele muito à vontade. Durante a semana, no treinamento de terça, eu vi uma conversa sua com o Samuel e o Thiago. Já fiquei meio desconfiado do que poderia ser dessa mudança e ver o Thiago Alagoano jogando como 10, o Samuel recuando um pouquinho. Como é que você vê esse reforço caseiro de ter o Thiago Alagoano performando bem no meio campo?
Assim, o Thiago já fez um bom jogo contra o Jequié com toda a dificuldade que foi jogar naquele campo. Ele conseguiu, em poucos lances, gerar situações técnicas que fizeram com que até ele revivesse os momentos áureos que ele teve como meia, né? E durante a semana a gente oportunizou, fez alguns testes, ele junto com o Samuca ali, e desenvolveu muito bem durante os treinamentos. Então é mais uma variável que nós temos na forma de jogar, é mais uma condição que nos permite ser um pouco mais ofensivos, né? Para no momento necessário utilizar dessa formação, né? Ou começando ou durante o jogo, mas que ele entrou ali e ele potencializa a característica dos outros, potencializa, que é o cara do último passe. Pode ver, ele fez 2 ligações, uma para o Kelly, outra para o Will, de primeira, com passe progressivo, com passe no espaço. É um cara da posição, né? O cara da posição foi a vida toda da posição. Então, cabe a nós aproveitarmos essa nova variação que temos. Você falou que agora vai começar a estudar o próximo adversário, né, o Ferroviário, e é um time que teve nesse ano já 2 experiências contra equipes alagoanas, contra equipes que o Asa também jogou, então imagino que isso possa ajudar, né? Eu queria saber justamente isso, como você pode extrair as experiências que o Ferroviário teve contra a CRB e CSA e usar desse aprendizado aí para a partida contra eles no mata-mata. Primeiro que o jogo até lá da Copa do Nordeste, as quartas finais, eu fui para o Repelé para assistir, porque tinha essa possibilidade, então eu preferi ver em loco do que em vídeo, e vi uma equipe muito rápida, uma equipe muito complicada de se enfrentar, mas era com um treinador português, né? E agora veio o Marcelo Vilar, e essa substituição de um treinador para outro já se vê uma diferença na forma de jogar. Então, o que acontece? Se mantesse o treinador português, a gente teria muitos jogos para analisar e ter uma leitura mais fidedigna daquilo que eles poderiam nos favorecer a nível de dificuldade. Hoje não. Hoje eu tenho 2 jogos só, 3 jogos com o professor Marcelo Vilar, que mudou a forma de jogar, e são esses 3 jogos apenas que vão nos condicionar a ter um estudo real sobre eles, né? Mas é uma equipe muito rápida, tem um grande centroavante, que é o Ciel, cara decisivo. O jogo, eu assisti esse no CSA, assisti um jogo no final de semana passado, que foi contra o Santa Cruz de Natal, ele foi decisivo, fez 2 gols. Então é uma equipe difícil e nos seus domínios vai se tornar ainda mais difícil com o apoio do seu torcedor. Mas esses jogos que eles fizeram contra a CRB e contra a CSA mudam um pouquinho a configuração do que foi contra eles. Contra a gente eu vejo uma configuração um pouco diferente. Com relação a reforços, você não vai poder contar pelo menos por umas 3, 4 semanas, mais ou menos, com o Felipe Ramon, lateral esquerdo, e a diretoria já anunciou a contratação do Matheus Silva. E a informação também que mais um atleta para o meio campo está sendo contratado. E de acordo com a coluna do Asa, esse jogador é o Jeremias, que deve ser anunciado por parte da diretoria a qualquer momento. Fala um pouquinho também a respeito, principalmente do lateral esquerdo, que já foi anunciado. Em relação ao Matheus, infelizmente o Ramon, como você bem disse, ainda tem uns 30 dias ainda para consolidar essa fratura. Aí eu abro um parênteses aqui para um gesto de muita entrega e de pensamento de grupo do próprio Ramon, que até perguntou para o doutor: se você quiser eu posso assinar um termo e assumir a responsabilidade e quero continuar jogando. Essa atitude mostra o grupo que nós temos, o quão esses meninos estão focados e empenhados a continuar fazendo esse processo tão bonito que eles iniciaram, né? E contrato o Matheus, eu tive uma vivência de 2 semanas lá no Ferroviário ano passado e conheci o Matheus, vi o Matheus. Nessa hora a gente não pode correr risco para quem vai chegar. Tem que ser atleta que a gente entenda que tecnicamente vai contribuir, vai somar, e internamente a nível de comportamento vai se encaixar com o ambiente que nós temos, né? O presidente Rogério sempre muito ativo e participativo, fala que: professor, se o senhor quiser a gente contrata, eu quero errar talvez até pelo excesso, eu sei que a gente tem que tomar cuidado para trazer atleta nesse momento, porque todos vivenciaram todo esse processo de início, e isso pode gerar uma certa insatisfação de quem está, e é normal, mas é como o Renan, o Erivaldo sempre falaram para vocês, e o próprio Rogério, né, que o mercado está sempre aberto, e o Asa vai estar sempre aberto caso surja uma possibilidade que realmente venha um atleta para contribuir e somar. Então, esse é o que eu posso falar. Mas em relação ao Matheus, é um atleta, não sei se vocês conhecem, um atleta com uma característica mista entre o Charles e o Ramon. É um cara de bom passe também,
de boa leitura, de boa velocidade, experiente, subiu com o Ferroviário há 2 anos atrás, foi campeão brasileiro da divisão, então é um cara que chega com a vivência, principalmente agora nesses últimos jogos que nós vamos ter, das decisões que vamos ter pela frente. Anel, ainda sobre probabilidade de reforços, o Will virou titular da equipe. E aí eu tenho debatido isso no Futebol Show, inclusive, sobre essa situação. O Will é titular, o Asa não tem hoje um jogador como opção para o lado direito, para o lado esquerdo, com as características que tem o Will, que tem o Kelito. Então o Asa não tem esse cara hoje. O Will era o desafogo do Asa, numa situação. Hoje o Will é titular, o Asa não tem. Vai ao mercado buscar esse atacante que joga pelos lados ou um que joga nos dois? Uma das prioridades que na nossa busca é em cima de uma característica igual a do Will, mas não é fácil achar. Sim. O Will, o Renan e o Arivaldo foram muito felizes em conseguir essa contratação. Um atleta que chegou e se encaixou muito bem e está vivendo um bom momento. Então não adianta também do ir para o mercado, não, vou trazer aquele que está rápido, mas aí, como é que está ele no momento? Porque é logo aí o jogo. Logo aí o jogo e tem o mesmo pensamento que você. A gente não tem atletas com a mesma característica do Will e do Kelly. Aí eu, sei lá, vou botar um no banco para ter essa opção, não sei o que você acha. Não sei o que você acha. Mas se tem esse pensamento também internamente, mas também não adianta nós trazermos qualquer um para dizer que contratou, para dizer que tem lá um cara de velocidade e ele não consiga se encaixar nos moldes que hoje a nossa equipe se encontra. Para vocês terem entendimento, o Léo, que entrou no lugar do Bigode, vê o quanto o Léo sofreu no início para se encaixar. A velocidade do nosso time, o encaixe, o entrosamento, isso aí é difícil. E olha que Léo está treinando com a gente toda a Série D. Né? Então você imagina um atleta chegar agora, como que vai ser essa dificuldade para ele se encaixar. Mas se surgir a oportunidade, um cara que a gente veja que tem condição realmente de chegar e contribuir, assim o faremos. Mas é uma coisa que eu também bati, né, internamente, que se o grupo que nós temos, ele é um grupo que não me deixou dúvida do processo que nós podemos caminhar. Não me deixa, é um grupo muito forte, muito coeso. Claro que as características que geram esse questionamento que você fez com muita propriedade, né, mas a gente pode uma situação ou outra, como foi hoje. Aí ele não tem velocidade, mas tem finalização, como é o Yarley, entrou, finalizou, chutou. Então, cabe a nós encaixarmos, né, e abdicarmos dessa velocidade, né, pelo menos pelos lados, com essas características opostas que nós temos, pontuar. Né, liberar o lado do Paulinho, que é quase um extremo toda hora, e usar a velocidade do outro lado quando não tiver as duas. E aí a gente, graças a Deus, a gente tem todo esse leque de oportunidades. Aí, beleza?